A gente continua ao vivo com a nossa reportagem, dessa vez para falar da insegurança em Vila Velha. A entrada de uma agência do Banco do Brasil, em Coqueiral de Itaparica, a fachada, na verdade, né? Ela foi explodida por bandidos e a Gabriele Manganelli está lá em frente a essa agência, tem todos os detalhes para a gente. O dia começou complicado, foi de madrugada isso aí, né, Manganelli? Já foi uma terça-feira aí tumultuada, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, para você, para a Rafa, para todo mundo. Foi exatamente às 4 horas da manhã, por volta de 4 da manhã, os moradores aqui acordaram com duas explosões que aconteceram nessa agência aqui, nessa agência bancária. Essa agência fica perto à escola, essa agência fica perto a muitas casas e ela foi alvo de bandidos. Eles usaram explosivos, a gente vê que a fachada está destruída. Aqui também os tapumes estão tampando, mas dá para perceber que lá dentro também ficou bem destruído. Os bandidos queriam o quê? Queriam chegar aos caixas eletrônicos. Para isso, aconteceram aqui duas explosões, como eu disse para vocês. E o cenário hoje cedo era bem diferente desse aqui, porque agora eles já deram uma organizada. Vamos ver na reportagem. A agência amanheceu destruída, vidros estilhaçados e mais destruição também do lado de dentro. Esse vídeo foi gravado logo depois que tudo aconteceu, por volta das 4 da manhã. Cerca de 7 bandidos explodiram os caixas eletrônicos. Célio mora a 1 quadra do lugar e se assustou. Até achei que fosse um rojão, até com um carro. Pensei até que fosse um carro que bateu no poste ali, alguma coisa, né? De vez em quando tem acidente aqui. A poucos metros da agência fica esse bar aqui. E na hora em que tudo aconteceu, ele ainda estava aberto e ainda tinha clientes. Ninguém quis gravar a entrevista, mas me contaram que os funcionários e os clientes foram rendidos pelos bandidos. Eles estacionaram o carro aqui na rua lateral, saíram encapuzados, armados e mandaram todo mundo deitar no chão. Depois que fizeram isso, foram até a agência e colocaram os explosivos. Funcionários do bar contaram que os bandidos estavam encapuzados e também usavam máscaras. Depois que eles entraram na agência, aconteceram duas explosões. Eles saíram carregando caixas e atirando pelo bairro. Essa mulher mora em um dos prédios que fica logo em frente. Ouviu tudo. Eu acordei com um barulho muito forte. Levei um susto, levantei, olhei para a janela para ver o que estava acontecendo. E aí logo em seguida, depois da segunda explosão, eu escutei uma rajada de tiros muito forte. Os bandidos fugiram. A polícia já encontrou um dos carros usados na fuga. Montamos um cerco na região aqui, de acordo com os conhecimentos das rotas de fuga aqui, quando acontecem roubos por aqui, e conseguimos localizar esse veículo Gol, provavelmente que seja esse veículo Gol que eles visualizaram aqui, na entrada da estrada do DIC, que vai para Caçaroca, em Cariacica ali. Só que no local o veículo estava aberto, ainda com motor quente, porém nós não localizamos nenhuma dessas caixas que eles falaram que foram levadas daqui no veículo. Provavelmente eles devem ter passado para outro veículo, a gente tem muitas hipóteses, ainda não tem certeza do que aconteceu. A Polícia Militar e a Defesa Civil estiveram no local durante a manhã. A Rua do Banco chegou a ficar interditada para os trabalhos do Esquadrão Antibombas e também da perícia. E nossa perícia já foi no local, já coletou digitais e em breve teremos mais informações. Como que fica a investigação agora? Porque vocês encontraram um carro já. Isso, a gente vai, a partir desse cenário, dessas informações, a gente vai montar um inquérito policial e em breve teremos a qualificação dos indivíduos. Bom, vocês viram aí que realmente amanhã começou muito complicada por aqui. Teve gente sentindo até o prédio tremer, né? A agência, como mostrei para vocês, agora está fechada e nós entramos em contato com o Banco do Brasil. Eles disseram que estão colaborando com as investigações e que ainda não há previsão de reabertura da agência, que as pessoas devem buscar ou outras agências ou canais alternativos. Na reportagem a gente mostrou também que o trânsito tinha sido interditado por aqui. Agora ele já está normal. Vamos mostrar aqui que as duas vias já foram liberadas, a pista já foi limpa, já foi varrida e por enquanto, pelo menos aqui do lado de fora, o bairro segue normal. Agora a agência continua, claro, fechada. Ainda nessa edição, Felipe e Rafa, eu volto com mais informações para vocês. Então tá bom, Gabriele Manganelli fala ao vivo lá de Itaparica, onde aconteceu essa explosão durante a madrugada. O trânsito já foi liberado por lá. Daqui a pouquinho a gente te chama de novo, Gabi, para mais informações. E olha, hoje cedo a gente ouviu no Bom Dia Espírito Santo o rapaz que fez o primeiro vídeo momentos depois dessa explosão no Banco do Brasil de Itaparica. Foi realmente uma situação assustadora. Acompanhe o relato dele. Por volta de 4, mais ou menos 4h10 da manhã, a gente ouviu uma primeira explosão, eu e minha esposa. A gente estava dormindo e logo em seguida houve uma outra explosão muito grande. Nós ficamos muito assustados. Eu já acordei com um batimento cardíaco alto e achei que pudesse ter sido um transformador, alguma coisa. Só que a gente ouviu um alvoroço muito grande de pessoas gritando.
nervosa e desesperada. Aí ficamos olhando pela janela. Se passaram alguns minutos, houve muita rajada de tiro, muito tal. Tiroteio que acabou lembrando até o Rio de Janeiro. A gente veio do Rio de Janeiro para cá, eu e minha esposa, para um lugar mais tranquilo. E acabamos essa noite acordando assustado com essa violência que aconteceu aqui em frente do Banco do Brasil. Você conseguiu ver para onde foram esses tiros? Não que o pessoal comenta que foi aqui para o lado. Eles dispararam para o lado, deve ter sido de alguma forma de despertar as pessoas, dispensar as pessoas para poder estar seguindo por alguma rota de fuga aí. Impressionante, imagina o desespero desse rapaz, o Rodrigo Belém, né, que estava ali pertinho, ouviu os tiros, saiu do Rio de Janeiro para fugir da violência e encontra a violência aqui também. Bom, ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar desse assalto com explosão numa agência bancária lá em Vila Velha. A gente volta a falar da explosão que destruiu a entrada de uma agência do Banco do Brasil em Vila Velha. Bandidos armados invadiram o banco na madrugada de hoje. É claro que está todo mundo assustado por lá depois disso que aconteceu durante a madrugada. Nossas equipes trabalham desde cedo e neste momento a nossa equipe está lá, na frente do Banco do Brasil, de plantão. A gente já viu que a avenida foi liberada para o trânsito, dá para perceber ali ao lado esquerdo da Manganelli, mas a gente fica na dúvida também se a agência, nos próximos dias, ela permanece fechada, Gabi. Oi, Felipe, realmente, o trânsito já está restabelecido aqui, agora previsão para a reabertura da agência ainda não tem. A gente entrou em contato com o Banco do Brasil, mas realmente foram muitos danos. Daqui é complicado a gente enxergar, mas dá para ver sim que muitas coisas estão quebradas lá dentro. Olha só, a gente consegue ver aqui que muita coisa foi destruída. Tem caixa eletrônico, está destruído aqui também, muita poeira, muita coisa. A gente, na verdade, nem pode ficar aqui, a área está isolada, mas já deu para mostrar para vocês terem uma ideia de como ficou o interior da agência. Por isso que ainda não tem previsão de quando vai ser feita a reabertura dessa agência. A orientação realmente é procurar outros canais, procurar outras agências. Então vamos rever, vamos relembrar como que aconteceu tudo isso, por que chegou nesse ponto aqui essa agência. Bandidos armados e encapuzados explodiram na madrugada de hoje a porta de entrada de uma agência do Banco do Brasil, em Coqueiral de Itaparica. Um morador da região registrou essas imagens logo depois que os bandidos fugiram. Você vê aí a entrada do banco praticamente destruída e muitos cacos de vidro espalhados pelo chão. Quem fez as imagens conversou ao vivo com a nossa reportagem durante o Bom Dia Espírito Santo. Foram momentos assustadores nesta madrugada. Por volta de mais ou menos 4h10 da manhã, a gente ouviu uma primeira explosão, eu e minha esposa. A gente estava dormindo e logo em seguida houve uma outra explosão muito grande. Nós ficamos muito assustados. Eu já acordei com um batimento cardíaco alto e achei que pudesse ter sido um transformador, alguma coisa. Só que a gente ouviu um alvoroço muito grande de pessoas gritando, nervosas e desesperadas. Aí ficamos olhando pela janela. Se passaram alguns minutos, houve muita rajada de tiro, muito tal. Tiroteio que acabou lembrando até o Rio de Janeiro. A gente veio do Rio de Janeiro para cá, eu e minha esposa, para um lugar mais tranquilo. E acabamos essa noite acordando assustado com essa violência que aconteceu aqui em frente do Banco do Brasil. Você conseguiu ver para onde foram esses tiros? Não que o pessoal comenta que foi aqui para o lado. Eles dispararam para o lado. Deve ter sido de alguma forma de despertar as pessoas, dispensar as pessoas para poder estar seguindo por alguma rota de fuga aí. Pois é, agora vocês imaginam 4 horas da manhã, todo mundo dormindo e ser acordado dessa forma. Vocês ouviram ele dizendo que ouviu muitos gritos? É porque é o seguinte, tem um bar que fica bem aqui do lado, um restaurante que fica bem ao lado. 4 horas da manhã ainda tinha cliente, ainda tinha funcionário nesse bar. E as pessoas que estavam aí foram rendidas. Elas tiveram que se deitar no chão. Os bandidos ordenaram que todos se deitassem enquanto eles faziam os trabalhos aqui. Então imagina, a pessoa está num bar, de repente chega um monte de gente encapuzada, um monte de gente com arma, com material explosivo, manda deitar no chão e em seguida vem 2 explosões na agência bancária, mais os tiros que a gente ficou sabendo também que teve por aqui. Então realmente foi uma manhã muito tensa por aqui, uma madrugada também, né? Voltei com vocês no estúdio. Não, eu não consigo nem imaginar isso, né? O medo, as pessoas apavoradas no bar, os moradores aí no entorno. Meu Deus do céu, o dia começou muito tenso por aí. A gente está acompanhando um pouco mais da imagem da fachada ali da agência bancária na Santa Leopoldina, né? Na Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha, onde tudo isso aconteceu. Hoje, de madrugada, aí por volta de 4h30 da manhã, mais ou menos, os bandidos tentaram invadir e, de fato, conseguiram, né? Explodiram tudo e entraram nessa agência bancária que fica lá no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
Agora é o seguinte, não foi a primeira vez não. Em 2012, essa mesma agência bancária foi invadida por bandidos. Eles renderam clientes e funcionários. Mas na ocasião, 2 policiais civis estavam na agência, conseguiram evitar o roubo. Eles atiraram contra os bandidos. Um dos assaltantes foi baleado e morreu dentro da agência. Ele e outros 3 criminosos tentaram assaltar o Banco do Brasil de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a mesma agência que foi invadida por bandidos nesta madrugada. Os vidros da frente da agência e da porta giratória foram destruídos na troca de tiros. Um dos disparos ainda atingiu este carro, que estava estacionado na rua. O banco estava cheio quando tudo aconteceu. Houve pânico e correria, cenas de desespero. Aquele monte de gente subindo umas escadas, correndo, e todo mundo vem prensando um outro, e o tiro começou a sair, e assim, foi mais ou menos, pelo que eu contei, assim, foi mais ou menos de 10 a 15 tiros mais ou menos, um tiro atrás do outro. Tudo aconteceu em maio de 2012, no horário de funcionamento da agência. Foi no final do dia, pelo menos 70 pessoas estavam lá dentro. O secretário de Segurança Pública falou sobre a explosão de hoje. Disse que esse crime não é comum no estado e que acredita que os bandidos sejam de estados vizinhos, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde explosões a caixas eletrônicos acontecem com frequência. Mas disse que não acredita que o crime tenha relação com a intervenção que acontece no Rio. Uma ocorrência que nós estávamos monitorando já há muito tempo, com a possibilidade disso acontecer eventualmente aqui no estado. Aconteceu uma agora. Por isso que a reação tem que ser precisa. A ação policial tem que ser com apoio da inteligência rápida para identificar a quadrilha, que eu acredito, eu posso estar errado, eu acredito que ela não seja do estado. Ah, é do Rio? Não sei, pode ser de São Paulo, pode ser de Minas Gerais, enfim. E não tem nada a ver com a intervenção que aconteceu lá. É um fato que esperamos que seja isolado e que vai ser investigado, não tenha dúvida disso.